Os sonhos do faraó. 2 anos depois, o faraó teve um sonho. Encontrava-se ele perto do Nilo, de onde saíram 7 vacas belas e gordas, que se puseram a pastar no capinzal. Mas eis que saíram em seguida do mesmo Nilo 7 outras vacas, feias e magras, que vieram e se puseram ao lado das outras, na margem do rio. As vacas feias e magras devoravam as 7 vacas belas e gordas, e o faraó despertou. Adormeceu de novo e teve outro sonho. 7 espigas grossas e belas saíram de uma mesma haste. Mas eis que em seguida germinaram 7 outras espigas, magras e ressequidas pelo vento do oriente. E as espigas magras devoraram as 7 espigas grossas e cheias. E o faraó despertou. Era um sonho. Chegada a manhã, o faraó, com o espírito preocupado, mandou chamar todos os mágicos e sábios do Egito. Contou-lhes seus sonhos, mas nenhum deles soube explicá-los. Então, o copeiro-mor disse-lhe: Vou confessar a minha falta. Um dia, tendo-se o faraó irado contra os seus servos, mandou-me encarcerar na casa do chefe da guarda, com o padeiro-mor. Eis que uma noite tivemos nós dois um sonho, cada um o seu. Ora, estava lá conosco um jovem hebreu, escravo do chefe da guarda. Contamos-lhes nossos sonhos, e ele nos interpretou, a cada um o seu. E os acontecimentos confirmaram sua interpretação. Eu fui restabelecido no meu cargo, e o outro foi pendurado. O faraó mandou chamar José, o qual foi imediatamente tirado do cárcere. Ele barbeou-se, trocou de roupas e apresentou-se diante do faraó. Este disse-lhe: Tive um sonho que ninguém pode interpretar, mas ouvi dizer de ti que basta contar-lhe um sonho para que tu o expliques. Não sou eu, respondeu José, mas é Deus quem dará ao faraó uma explicação favorável. O faraó disse então a José: Em meu sonho eu estava à margem do Nilo, e eis que do Nilo saíram 7 vacas gordas e belas, que se puseram a pastar no capinzal. E saíram em seguida 7 outras vacas magras, feias e disformes, como jamais vi em todo o Egito. As vacas magras e feias devoraram as sete primeiras, as gordas, que entraram em seu ventre como se nada fossem, pois ficaram tão macilentas e feias como antes. Nesta altura despertei. E tive outro sonho. Vi elevar-se de uma mesma haste 7 espigas, cheias e belas. Mas eis que 7 outras espigas medíocres, finas e queimadas pelo vento do oriente, germinaram em seguida. E as espigas magras engoliram as 7 belas espigas. Em vão contei tudo isso aos mágicos. Nenhum deles pôde dar-me a explicação. José disse ao faraó: O duplo sonho do faraó reduz-se a um só. Deus revelou ao faraó o que ele vai fazer. As 7 espigas belas, ou melhor, as 7 belas vacas são 7 anos, e as 7 belas espigas, igualmente, 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias que saíram em seguida são também 7 anos, e as 7 espigas vazias e queimadas pelo vento do oriente serão 7 anos de miséria. É como eu disse ao faraó: Deus lhe revela o que vai fazer. Haverá 7 anos de grande abundância para todo o Egito. Virão em seguida 7 anos de miséria, que farão esquecer toda a abundância no Egito. A fome devastará o país, e a abundância do país não será mais notada, por causa da fome que se seguirá, porque será violenta. Se o sonho se repetiu 2 vezes ao faraó, é que a coisa está bem decretada da parte de Deus, que vai apressar-se em executá-la. Agora, pois, escolha o rei um homem sábio e prudente para pô-lo à testa do país. Nomeie também o faraó administradores no país, que recolham a 5ª parte das colheitas do Egito durante os 7 anos de abundância. Eles ajuntarão todos os produtos destes bons anos que vêm e armazenarão o trigo nas cidades, à disposição do faraó como provisões a conservar. Esses mantimentos formarão para o país uma reserva em previsão dos 7 anos de fome que assolarão o Egito.
Dessa forma, o país não será arruinado pela fome. José, primeiro-ministro. Essas palavras agradaram o faraó e toda a sua gente. Poderíamos, disse-lhe ele, encontrar um homem que tenha tanto como este espírito de Deus? E disse em seguida a José: pois que Deus te revelou tudo isso, não haverá ninguém tão prudente e tão sábio como tu. Tu mesmo será posto à frente de toda a minha casa, e todo o meu povo obedecerá à tua palavra. Só o trono me fará maior do que tu. Vês, disse-lhe ainda, eis que te ponho a testa de todo o Egito. E o faraó, tirando o anel de sua mão, pôs na mão de José, e o fez revestir-se de vestes de linho fino, e meteu-lhe no pescoço um colar de ouro. E fazendo-o montar no segundo dos seus carros, mandou que se clamasse diante dele: ajoelhai-vos. É assim que ele foi posto à frente de todo o Egito. E o faraó disse-lhe: sou eu o faraó. Sem tua permissão não moverá a mão nem o pé em toda a terra do Egito. O faraó chamou José Safenate-Faneque e deu-lhe por mulher Asenete, filha de Potifar, sacerdote de On. José tinha 30 anos quando se apresentou diante do faraó, rei do Egito. Ele retirou-se da casa do faraó e percorreu todo o país. A terra produziu abundantemente durante os 7 anos de fertilidade. José ajuntou todo o produto destes 7 anos no Egito e os pôs em reserva nas cidades, e os mantimentos dos campos que estavam ao redor de cada cidade, guardou-os na mesma cidade. José ajuntou o trigo como a areia do mar, em tal quantidade que se não podia contar, pois que ela excedia toda a medida. Antes que viesse o ano da fome, nasceram a José 2 filhos que lhe deu Asenete, filha de Potifar, sacerdote de On. José chamou ao primeiro Manassés, porque dizia ele: Deus fez-me esquecer de todo o meu trabalho e de toda a minha família. Chamou o segundo Efraim, porque disse ele: Deus tornou-me fecundo na terra de minha aflição. Tendo acabado os 7 anos de abundância que houve no Egito, os 7 anos de miséria começaram. Assim como tinha predito José, a fome assolou todo o país, mas havia pão em toda a terra do Egito. Em seguida, houve fome também no Egito, e o povo clamou ao faraó pedindo pão. Este disse a todos os egípcios: Ide a José e fazei o que ele vos disser. Como a fome assolasse toda a terra, José abriu todos os celeiros e vendeu víveres aos egípcios. Mas a penúria cresceu no Egito, e toda a terra vinha-se ao Egito comprar trigo a José, porque a fome era violenta em toda a terra. Primeira viagem dos irmãos de José ao Egito. Jacó, sabendo que havia trigo no Egito, disse aos seus filhos: Por que estáis olhando uns para os outros? Eu soube que há trigo na terra do Egito. Descei lá e comprai-o para nós. Poderemos assim viver e escaparemos à morte. E os 10 irmãos de José desceram ao Egito para comprar trigo. Jacó não deixou partir com os seus irmãos Benjamim, irmão de José, com medo, pensava ele, de que lhe acontecesse alguma desgraça. Os filhos de Israel chegaram, pois, no meio de uma multidão de outros para comprar víveres, porque a fome reinava na terra de Canaã. José era o governador de toda a região, e era ele quem vendia o trigo todo a todo mundo. Desde sua chegada, os irmãos de José prostraram-se diante dele com o rosto por terra. José reconheceu-os imediatamente, mas, comportando-se com eles como um estrangeiro, disse-lhes com rudeza: De onde vindes? Da terra de Canaã, responderam eles, para comprar víveres. José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. E lembrava-se dos sonhos que tivera outrora a respeito deles. Disse-lhes: Vós sois espiões, viestes explorar os pontos fracos do país. Não, meu senhor, responderam teus servos. Responderam: Teus servos vieram comprar víveres. Somos todos filhos do mesmo pai, somos gente honesta, teus servos, não espiões. Não é verdade, disse-lhes ele. Viestes explorar os pontos fracos do país. Eles responderam: Somos 12 irmãos, filhos do mesmo pai, na terra de Canaã. O mais novo está agora em casa de meu pai, o outro já não existe. José disse-lhes:
É bem como eu É bem como eu disse, sois espiões. Sereis, aliás, postos à prova. Pela vida do faraó, não saireis daqui antes que tenha vindo o vosso irmão mais novo. Mandai um de vós buscá-lo. Enquanto isso, ficareis prisioneiros. Vossas palavras serão assim provadas, e veremos se dissestes a verdade. Do contrário, pela vida do faraó, sois espiões. E mandou metê-los na prisão durante 3 dias. No terceiro dia, José disse-lhes: Fazei isto e vivereis, porque sou cheio do temor a Deus. Se sois gente de bem, que um dentre vós fique detido em prisão, e os outros partam levando trigo para alimentar vossas famílias. Trazei-me então vosso irmão mais novo, para que eu possa verificar a verdade de vossas palavras. E não morrereis. Foi o que fizeram. Disseram uns aos outros: Em verdade somos culpados pelo crime cometido contra o nosso irmão, porque víamos a angústia de sua alma quando ele nos suplicava, e não o escutamos. Eis porque veio sobre nós esta desgraça. Não vos tinha eu dito, disse-lhes Rúben, para que não pecardes contra o menino? Não quisestes ouvir-me, e eis que agora nos é reclamado o seu sangue. Ora, não sabiam que José os compreendia, porque lhes tinha falado por meio de um intérprete. E José afastou-se deles para chorar. Voltou em seguida e falou-lhes. E escolheu Simeão, ao qual mandou prender na presença deles. José ordenou depois que se enchessem de trigo os seus sacos e que se pusesse o dinheiro de cada um em seu saco de viagem, e também que se lhes dessem provisões para o caminho. Assim foi feito. Eles carregaram o trigo sobre os seus jumentos e partiram. Na estalagem, abrindo um deles o seu saco para dar de comer ao seu jumento, viu que o seu dinheiro estava na boca do saco. Devolveram-me o meu dinheiro, disse ele aos seus irmãos. Ei-lo aqui no meu saco. Desfaleceu-se-lhes o coração, e tomados de espanto, disseram uns aos outros: Que é isso que Deus nos fez? Voltaram para junto de Jacó, seu pai, na terra de Canaã, e contaram-lhe nestes termos tudo o que lhes tinha acontecido. O homem que governa o país nos falou asperamente e nos tomou por espiões. Dissemos-lhes que éramos gente honesta e não espiões, que éramos 12 irmãos, filhos do mesmo pai, dos quais um já não existia mais. E o mais novo estava no momento com o nosso pai na terra de Canaã. O governador do país disse-nos: Por isso reconhecereis se sois gente de bem. Deixai junto de mim um dos vossos irmãos. Levai o trigo que precisais para alimentar vossas famílias, e parti. Vós me conduzireis então vosso irmão mais novo. Assim, saberei que não sois espiões, mas gente honesta. Eu vos devolverei então vosso irmão, e podereis negociar no país. E esvaziando os seus sacos, eis que o pacote de dinheiro de cada um se encontrava em seu saco. Quando eles e seu pai viram seu dinheiro, tiveram medo. Jacó disse-lhes: Vós me tirais os meus filhos. José já não existe, Simeão tampouco. E quereis me tomar ainda Benjamim? Tudo vem cair sobre mim. Rúben disse-lhe: Tira a vida aos meus 2 filhos, se eu não te reconduzir Benjamim. Confia-o a mim, eu te reconduzirei. Meu filho, tornou Jacó, não descerá convosco, porque seu irmão morreu e só resta ele. Se lhe acontecesse um acidente nesta viagem, que ides fazer? Faríeis descer os meus cabelos brancos à habitação dos mortos, sob o peso da dor. Segunda viagem dos filhos de Jacó ao Egito. A fome pesava sobre o país, e tendo acabado o trigo trazido do Egito, o pai disse aos seus filhos: Voltai e comprai-nos um pouco de víveres. Judá respondeu-lhe: Aquele homem nos declarou formalmente que não voltássemos à sua presença sem levar conosco o nosso irmão.
Se mandas nosso irmão conosco, desceremos para comprar víveres. Mas se não o deixas ir, não desceremos, porque ele nos disse: não sereis admitidos na minha presença se vosso irmão não estiver convosco. Israel disse: por que me fizestes este mal, dando-lhe a conhecer que tinhais ainda um irmão? Aquele homem, responderam eles, perguntou por nós e por nossa família, e quis saber se nosso pai ainda vivia. Se tínhamos outro irmão, e respondemos às suas perguntas, podíamos porventura adivinhar que ele nos ia levar a ele nosso irmão? E Judá disse a Israel, seu pai: deixa partir o menino comigo, e nos poremos a caminho para essa viagem. De modo poderemos viver e escaparemos à morte, nós, tu e nossos filhinhos. Eu respondo por ele. É de mim que tu o reclamarás. Se eu não tu reconduzir e não o recolocar diante de ti, serei eternamente culpado diante de ti. Se não tivéssemos demorado tanto, certamente já pela segunda vez estaríamos de volta. Se assim é, disse-lhes Israel seu pai, tomai em vossas bagagens os melhores produtos da terra, e levai-os como presente a esse homem. Um pouco de bálsamo, um pouco de mel, resina, ládamo, nozes de pistácia e amêndoas. Levai também convosco o dinheiro em dobro para restituir a soma que encontrastes na boca dos sacos. Certamente por engano. Tomai vosso irmão, parti, e ide ter com esse homem. Que o Deus Todo-Poderoso vos faça ganhar os favores desse homem, a fim de que ele deixe voltar vosso irmão, juntamente com Benjamim. Quanto a mim, se devo ser privado de meus filhos, paciência, que eu seja privado deles. Tomaram, pois, consigo o presente e uma soma dobrada de dinheiro, assim como Benjamim, e partiram para o Egito, e apresentaram-se a José. José, vendo-os, e com eles Benjamim, disse ao seu intendente: faze entrar estes homens na casa, mata um animal e prepara-o, pois comerão comigo ao meio-dia. Fez o intendente como José tinha dito, e introduziu-os na casa de José. Vendo isso, ficaram amedrontados, e diziam eles, por causa do dinheiro encontrado da outra vez nos nossos sacos, que nos conduziram até aqui. Vão nos assaltar, cair sobre nós, escravizar-nos e apoderar-se de nossos jumentos. Então, aproximando-se do intendente da casa de José, falaram-lhe à entrada da casa. Desculpa, meu senhor, disseram eles, viemos já uma vez comprar víveres. Quando chegamos à estalagem e abrimos nossos sacos, o dinheiro de cada um se encontrava na boca do seu saco. Era o peso exato do dinheiro. Tornamos a trazê-lo conosco, e trazemos ao mesmo tempo outro dinheiro para comprar víveres. Não sabemos quem tenha metido nosso dinheiro em nossos sacos. Ficai tranquilos, respondeu-lhes ele. Nada temais. É o vosso Deus, o Deus de vossos pais, quem vos pôs um tesouro em vossos sacos, e vosso dinheiro me foi entregue. Depois trouxe-lhes Simeão. Fê-los em seguida entrar na casa de José, deu-lhes água para lavarem os pés e forragem para os seus jumentos. E enquanto esperavam José, que devia voltar ao meio-dia, preparavam o seu presente, pois lhes foi anunciado que comeriam em casa dele. Logo que José entrou em casa, ofereceram-lhe os presentes que tinham trazido, prostrando-se diante dele até a terra. Ele perguntou pela saúde deles e ajuntou: vosso velho pai, do qual me falastes, vai bem? Ainda vive? Teu servo, nosso pai, está passando bem e vive ainda. Responderam-lhe, inclinando-se até o solo. Então, levantando os olhos, José viu Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe. É este, disse ele, vosso irmão mais novo, do qual me falastes? E ajuntou: que Deus te faça misericórdia, meu filho. E retirou-se precipitadamente, porque suas entranhas se tinham comovido por causa de seu irmão, e tinha vontade de chorar. Entrou em seu quarto e deu livre curso das lágrimas. Depois de ter lavado o rosto, saiu, e procurando dominar-se, disse: servi à mesa.
Foi-lhe servido à parte, seus irmãos também à parte, igualmente à parte os egípcios, seus comensais, porque lhes é proibido comer com hebreus, por ser abominável para eles. Os irmãos de José foram colocados diante dele, desde o mais velho até o mais novo, segundo sua idade, o que lhe fez olhar uns para os outros assombrados. José mandou que se lhes trouxessem porções de sua própria mesa, e a parte de Benjamim foi 5 vezes maior que a dos outros. Eles beberam e alegraram-se com ele. Última prova dos irmãos de José. José deu esta ordem ao intendente de sua casa: enche de víveres os sacos destes homens, tanto quanto possam conter, e põe o dinheiro de cada um na boca do saco. Porás minha taça de prata na boca do saco do mais novo, com o preço do seu trigo. E fez o intendente como José lhe mandara. De manhã, ao romper do dia, foram despedidos com seus jumentos. Deixaram a cidade, mas não tendo ido ainda muito longe, José disse ao seu intendente: levanta-te e persegue estes homens, e quando os tiveres alcançado, lhes dirás: por que pagastes o bem com o mal? A taça que roubastes é aquela em que bebe o meu senhor e da qual se serve para suas adivinhações. Fizestes muito mal. O intendente, tendo-os alcançado, falou-lhes deste modo. Eles responderam-lhe: por que fala assim, ó meu senhor? Longe de teus servos a ideia de fazerem semelhante coisa. Nós te trouxemos de Canaã o dinheiro que tínhamos encontrado na boca dos sacos. Por que, pois, haveríamos de roubar prata ou ouro da casa do seu senhor? Que aquele dos teus servos com quem for encontrada a taça morra, e ao mesmo tempo nós nos tornemos escravos do meu senhor. Está bem, disse-lhes ele, seja como dissestes. Aquele com quem for encontrada a taça será meu escravo, vós outros sereis livres. E imediatamente pôs cada um o seu saco por terra e o abriu. O intendente revistou-os, começando pelo mais velho e acabando pelo mais novo, e a taça foi encontrada no saco de Benjamim. Eles rasgaram suas vestes e, tendo cada um carregado de novo o seu jumento, voltaram para a cidade. Judá e seus irmãos entraram em casa de José, que estava ainda em sua casa, e prostraram-se por terra diante dele. José disse-lhes: que é isto que fizestes? Não sabíeis que sou um homem dotado da faculdade de adivinhar? Judá respondeu: que podemos dizer ao meu senhor? Que falaremos? Como nos justificar? Deus descobriu o crime de teus servos. Somos os escravos do meu senhor, nós e aquele junto de quem foi encontrada a taça. Longe de mim, replicou José, o pensamento de agir dessa forma, mas aquele em poder de quem foi encontrada a taça, esse será o meu escravo. Vós outros, voltai em paz para junto de vosso pai. Então Judá adiantou-se e disse a José: rogo-te, meu senhor, que permitas ao teu servo dizer uma palavra aos ouvidos do meu senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como o próprio faraó. Meu senhor havia perguntado aos seus servos: tendes ainda vosso pai? Tendes um irmão? E nós havíamos respondido ao meu senhor que tínhamos um velho pai e um irmãozinho, filho de sua velhice, do qual o irmão havia morrido, e que, como ele, foi deixado o único de sua mãe. Seu pai o amava. Dissestes aos teus servos: trazei-o para junto de mim, a fim de que o veja com meus olhos. Havíamos respondido ao meu senhor que o menino não podia abandonar seu pai, pois, se o fizeste, seu pai morreria. E disseste aos teus servos: se vosso irmãozinho não vier convosco, não sereis admitidos na minha presença. Quando voltamos para a casa do teu servo, nosso pai, referimos-lhes as palavras do meu senhor, e quando nosso pai nos mandou voltar para comprar alguns víveres, respondemos-lhe: não podemos descer, mas se nosso irmão mais novo nos acompanhar, o faremos, pois que não seremos admitidos na presença do governador se nosso irmão não for conosco. Teu servo, nosso pai, nos replicou:
Sabíeis que minha mulher me deu 2 filhos. Um desapareceu de minha casa, e eu disse, certamente foi devorado. E não mais o revi até hoje. Se me tirais ainda este, e lhe acontecer alguma desgraça, fareis descer os meus cabelos brancos à habitação dos mortos, sob o peso da dor. Se agora volto para junto de teu servo, meu pai, sem levar conosco o menino, ele cuja vida está ligada do menino, desde que notar que ele não está conosco, morrerá. E teus servos terão feito descer a habitação dos mortos, sob o peso da aflição, os cabelos brancos do teu servo, nosso pai. Ora, o teu servo respondeu pelo menino junto de meu pai, e disse-lhe que, se ele não lhe conduzisse, seria eternamente culpado para com seu pai. Rogo-te, pois, aceita que teu servo fique escravo de meu senhor em lugar do menino, para que este possa voltar com seus irmãos. Como poderia eu apresentar-me diante do meu pai, se o menino não for comigo? Ó, eu não poderia suportar a dor que sobreviria ao meu pai. José é reconhecido por seus irmãos. Então José, já não se podendo conter diante de todos os assistentes, exclamou, fazei sair todo o mundo. Desse modo, ninguém ficou com ele quando se deu a conhecer aos seus irmãos. Pôs-se a chorar tão alto que os egípcios da casa do faraó o ouviram, e disse aos seus irmãos, eu sou José, meu pai vive ainda? Mas não lhe puderam responder, porque estavam pasmados de se encontrarem diante dele. Aproximai-vos, disse-lhes ele. E eles aproximaram-se. E ele disse-lhes, eu sou José, vosso irmão, que vendestes para o Egito, mas agora não vos entristeçais, nem tenhais remorsos de me terdes vendido para ser conduzido aqui. É para vos conservar a vida que Deus me enviou adiante de vós. Porque eis já 2 anos que a fome assola a terra, e haverá ainda 5 anos sem semeadura nem colheita. Deus enviou-me aqui antes de vós, para que subsista um resto de vossa raça na terra, e para vos conservar a vida por uma grande libertação. Não sois vós, pois, que me haveis mandado para aqui, mas o próprio Deus. Ele tornou-me como o pai do faraó, chefe de toda a sua casa e governador de todo o Egito. Apressai-vos em voltar para junto de meu pai e dizei-lhe, eis o que diz o teu filho José. Deus elevou-me ao cargo de chefe de todo o Egito. Vem para junto de mim sem demora. Habitarás na terra de Gesem, bem perto de mim, com os teus filhos, teus netos, tuas ovelhas, teus bois e tudo o que te pertence. Eu te sustentarei, pois haverá ainda 5 anos de fome, e assim não cairás na miséria, nem tu, nem tua casa, nem nada do que te pertence. Vereis com vossos olhos o meu irmão Benjamim também, que sou bem eu quem vos fala. Contai ao vosso pai as honras que recebo no Egito, e tudo o que vistes, e depois apressai-o para que venha para cá. Então ele jogou-se ao pescoço de seu irmão Benjamim e pôs-se a chorar. Benjamim também chorou sobre os seus ombros. Beijou em seguida todos os seus irmãos, enquanto os abraçava. Depois os irmãos conversaram com ele. A notícia da chegada dos irmãos de José espalhou-se logo na casa do faraó e foi bem acolhida pelo faraó e por todo o seu pessoal. Ele disse a José, dize a teus irmãos, eis o que ides fazer. Carregai vossos animais e voltai à terra de Canaã. Tomai vosso pai e vossas famílias e vinde para junto de mim. Daremos a vós o que há de melhor no Egito e vos alimentarei com a gordura da terra. Encarrego-te de dizer-lhes, eis o que ides fazer. Tomai carros no Egito para vossos filhos e vossas mulheres. Trazei vosso pai e vinde. Não façais caso do que tereis de deixar, porque o que há de melhor em todo o Egito é vosso. Assim fizeram os filhos de Israel, seguindo a ordem do faraó. José deu-lhes carros e provisões para o caminho. Deu-lhes também a todos mudas de roupas. A Benjamim, porém, deu 300 moedas de prata e 5 mudas de roupas.
Mandou igualmente ao seu pai 10 jumentos carregados dos melhores produtos do Egito e 10 jumentas carregadas de trigo, pão e provisões para a sua viagem. E despedindo seus irmãos que partiam, disse-lhes: não alterqueis pelo caminho. Partiram do Egito e chegaram junto de Jacó seu pai, na terra de Canaã, e anunciaram-lhe a boa nova. José vive ainda, disseram-lhes ele, e é mesmo ele quem governa todo o Egito. Mas o coração de Jacó permaneceu frio, porque não acreditava no que ouvia. Entretanto, quando lhe disseram todas as palavras que José lhes tinha dito, e viu os carros que José tinha enviado para o transportar, seu espírito se reanimou. Basta, disse ele, José meu filho vive ainda, irei e o verei antes de morrer. Chegada de Jacó ao Egito. Israel partiu com tudo que lhe pertencia, chegou a Berzabeia, onde ofereceu sacrifícios ao vosso Deus e o Deus de Isaque. Em uma visão noturna, Deus disse-lhe: Jacó, Jacó. Eis-me aqui, respondeu ele. E Deus disse-lhe: Eu sou o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque ali farei de ti uma grande nação. Descerei contigo ao Egito, e eu mesmo te farei de novo subir de lá. José te fechará os olhos, e Jacó deixou Berzabeia. Os filhos de Israel levaram seu pai, assim como seus filhos e suas mulheres, nos carros que o faraó tinha enviado para o transportar. Tomaram também seus rebanhos e os bens que tinham adquirido na terra de Canaã, e Jacó, com toda a sua família, partiu para o Egito. Levou os seus filhos e seus netos, suas filhas e suas netas, enfim, toda a sua família. Eis os nomes dos filhos de Israel que foram para o Egito: Jacó e seus filhos. O primogênito de Jacó, Ruben, os filhos de Ruben, Enoque, Falu, Esrom e Carmi. Os filhos de Simeão, Jamuel, Jamim, Aode, Jaquim, Soar e Saul. Filho da Cananeia, os filhos de Levi, Gerson, Caate e Merari. Os filhos de Judá, Hir, Onã, Sela, Fares e Zara. Hir e Onã, porém, morreram em Canaã. Os filhos de Fares, Esrom e Ramul. Os filhos de Issacar, Tola, Fua, Jazube e Senrom. Os filhos de Zabulon, Sared, Elon e Jalelel. São estes os filhos que Lia deu a Jacó em Padã Arã, assim como sua filha Dina. Todos os seus filhos e filhas, 33 pessoas. Os filhos de Gade, Salom, Raji, Suni, Ezebom, Eri, Arode e Areli. Os filhos de Aser, Jamni, Jesua, Jesui e Beria, assim como sua irmã, Sara. Os filhos de Beria, Eber e Melquiel. São estes os filhos que Zelfa, dada por Labão, a sua filha Lia, deu à luz a Jacó. 16 pessoas. Filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim. No Egito, José tivera Asenete, filha de Putifar. No Egito, José tivera Asenete, filha de Putifar, sacerdote de On. Manassés e Efraim. Os filhos de Benjamim, Bela, Bocor, Asbel, Gera, Naamã, Equi, Ros, Mofim, Ofim e Ared. São estes os filhos que Raquel deu a Jacó, total 14 pessoas. Filho de Dan, Uzim, filhos de Neftali, Jazie, Gumi, Gesser e Salém. São estes os filhos de Bala, dada por Labão a sua filha Raquel. Deu à luz a Jacó, total 7 pessoas. O total das pessoas saídas de Jacó que vieram com ele para o Egito, sem contar as mulheres de seus filhos, era de 70 ao todo. José teve 2 filhos nascidos no Egito. O total das pessoas da família de Jacó que foram para o Egito era de 70. Jacó tinha enviado Judá diante dele para informar a José de sua chegada a Gesem. Quando chegaram a Gesem, José mandou preparar o seu carro e montou para ir ao encontro de seu pai em Gesem. E logo que o viu, lançou-se nos braços e chorou longo tempo. Agora posso morrer, disse-lhe Israel, porque vi o teu rosto e vives ainda.
José disse aos seus irmãos: Vou avisar o faraó, dizendo: Meus irmãos e a família de meu pai, que estavam em Canaã, vieram para junto de mim. Os homens são pastores, criadores de animais, e trouxeram suas ovelhas e seus bois, com tudo que lhe pertence. Quando o faraó mandar chamar-vos e vos perguntar qual é vossa profissão, lhes respondereis: Teus servos foram sempre criadores de animais, desde sua juventude até o presente, e nossos pais também. Desse modo, podereis ficar na terra de Gessém, porque os egípcios têm aversão a pastores. José foi, pois, informar ao faraó. Meu pai, disse ele, e meus irmãos chegaram da terra de Canaã com suas ovelhas, seus bois e tudo o que lhes pertence. Eles estão na terra de Gessém. José levara 5 de seus irmãos, que apresentou ao faraó. Este disse-lhes: Qual é vossa profissão? Responderam: Teus servos são pastores, como sempre foram nossos pais. Viemos, ajuntaram eles, para morar no país, porque não há mais pastagem para os rebanhos de teus servos, sendo muito grande a fome na terra de Canaã. Permite, pois, aos teus servos habitarem na terra de Gessém. O faraó disse a José: Teu pai e teus irmãos vieram para junto de ti. A terra do Egito está à sua disposição. Instala-os na melhor parte do país. Que eles habitem na terra de Gessém, e se conheces entre eles alguns que sejam capazes, os porás à frente dos rebanhos que me pertencem. José fez então vir Jacó, seu pai, e o apresentou ao faraó. Jacó abençoou o faraó. Este disse-lhe: Que idade tens? Jacó respondeu: O número dos anos de minha peregrinação é de 130 anos. 130 anos. Curtos e maus foram os anos de minha vida, e não atingiram o número dos que viveram meus pais durante sua peregrinação. E depois de ter abençoado o faraó, Jacó despediu-se dele. José instalou seu pai e seus irmãos em uma propriedade do país do Egito, na melhor parte da região, a terra de Ramsés, como tinha ordenado o faraó. José forneceu víveres a seu pai, a seus irmãos e a toda a sua família, proporcionalmente ao número dos filhos. Administração de José. E faltou pão em toda a terra, porque a fome era tão violenta que a terra do Egito e a terra de Canaã estavam esgotadas. José tinha juntado todo o dinheiro que se encontrava no Egito e em Canaã, como o preço do trigo que compravam, e o tinha depositado no tesouro do faraó. Quando havia acabado todo o dinheiro do Egito e de Canaã, todos os egípcios vieram dizer a José: Dá-nos pão, porque morreremos na tua presença por falta de dinheiro. José respondeu: Trazei vossos animais, se não tendes dinheiro, e vos darei pão em troca. Trouxeram, pois, seus animais a José, o qual lhes deu pão em troca dos cavalos, dos rebanhos, de ovelhas, dos bois e dos jumentos. Dessa forma, naquele ano, fornecera-lhes pão em troca de todos os seus rebanhos. E aquele ano passou. No ano seguinte, voltaram a ele e disseram-lhe: Não podemos ocultar do meu senhor que o dinheiro, tendo se esgotado, e nossos animais, tendo já passado para as mãos do meu senhor, não nos restam agora senão nossos corpos e nossas terras para oferecer ao meu senhor. Por que pereceremos diante de teus olhos, nós e nossas terras? Compra-nos a nós e a nossas terras em troca de pão, e nós e nossas terras seremos escravos do faraó. Dá-nos sementes para que vivamos e não morramos, e não seja desolado o nosso solo. José adquiriu assim para o faraó todas as terras do Egito, porque cada egípcio vendia o seu campo, obrigado pela fome, e o país tornou-se propriedade do faraó. De um extremo ao outro do território, ele reduziu a população à servidão. As terras dos sacerdotes foram as únicas que não comprou, porque estes recebiam do faraó uma ração determinada para o seu sustento. Por isso, não venderam suas propriedades. José disse ao povo:
Eu vos comprei hoje, vós e vossas terras, para o Faraó. Aqui tendes sementes, semeai vossos campos. No tempo da colheita, dareis a 5ª parte ao Faraó. As outras 4 partes vos servirão para a semente do campo e para o vosso alimento com vossos filhos e os que moram convosco. Eles responderam: Tu nos salvastes a vida. Tenhamos graças aos olhos do meu senhor e seremos de bom grado escravos do Faraó. José instituiu assim uma lei que ainda hoje está em vigor, em virtude da qual uma 5ª parte da colheita pertence ao Faraó. Somente as terras dos sacerdotes não se tornaram sua propriedade. Jacó adota os filhos de José. Israel estabeleceu-se, pois, no Egito, na terra de Gesem. Adquiriram ali propriedades, foram fecundos e multiplicaram-se grandemente. Jacó viveu ainda 17 anos no Egito. A duração de sua vida foi de 147 anos. E aproximando-se do seu termo, os dias de Israel, chamou o seu filho José e disse-lhe: Se achei graça diante de teus olhos, põe, rogo-te, tua mão debaixo da minha coxa e promete-me com toda a bondade e fidelidade que não me enterrarás no Egito. Quando eu me tiver deitado com meus pais, me levarás para fora do Egito e me enterrarás junto deles em seu túmulo. José respondeu: Farei como dizes. Jura-mo, replicou Jacó. José jurou-lhe, e Israel prostrou-se sobre a cabeça, e Israel prostrou-se sobre a cabeceira de sua cama. Depois disso, vieram anunciar a José: Teu pai está doente. Tomou então com ele seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Jacó foi avisado disso. Eis, disseram-lhe, que o teu filho José vem te ver. Israel, reunindo suas forças, assentou-se no seu leito. E disse a José: O Deus Todo-Poderoso apareceu-me em Luza, na terra de Canaã, e abençoou-me. Disse-me: Eu te tornarei fecundo e te multiplicarei até fazer de ti uma assembléia de povos. E te darei esta terra à tua posteridade em possessão eterna. Agora, os 2 filhos que te nasceram no Egito, antes que eu viesse para junto de ti, são meus filhos. Efraim e Manassés são meus, com o mesmo título que Rúben e Simeão. Os filhos, porém, que tivestes depois deles, são teus. É conforme o nome de teus irmãos que eles terão parte na repartição da herança. Quando eu voltava de Padã Arã, tua mãe Raquel morreu em caminho, perto de mim, na terra de Canaã, a alguma distância de Éfrata. Foi ali que a enterrei, no caminho de Éfrata, hoje Belém. Israel viu os olhos de José e disse: Quem são estes? São, respondeu José, os filhos que Deus me deu. Faze-os aproximar-se, para que eu os abençoe. Os olhos de Israel tinham-se enfraquecido, tanto pela idade, que já não podia ver. José fê-los aproximarem-se de Israel. Tomando-o em seus braços, beijou-os. Depois disse a José: Não esperava mais rever-te, e eis que Deus me fez ver teus filhos. José tirou-os dos joelhos de seu pai e prostrou-se com o rosto por terra. Tomou depois os 2, Efraim pela mão direita, para colocá-lo à esquerda de Israel, e Manassés pela mão esquerda, para colocá-lo à direita de Israel, e fê-los aproximar-se. Mas Israel estendeu a mão direita e pô-la sobre a cabeça de Efraim, o caçula, e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés. Cruzou assim as mãos, porque Manassés era o primogênito. Israel abençoou José, dizendo: O Deus em cujo caminho andaram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que tem sido meu pastor durante toda a minha vida até este dia. O anjo que me guardou de todo o mal, abençoe estes meninos. Seja perpetuado neles o meu nome,
e o de meus pais, Abraão e Isaque, e multipliquem-se abundantemente nesta terra. Vendo José que seu pai tinha colocado a mão direita sobre a cabeça de Efraim, contrariou-se e tomou a mão de seu pai para removê-la da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E disse-lhe: Não assim, meu pai, é este aqui o primogênito, põe tua mão direita sobre sua cabeça. Seu pai, porém, recusou. Eu sei, meu filho, disse ele, eu sei. Ele também se tornará um povo e será grande, mas seu irmão mais novo crescerá mais do que ele, e sua posteridade se tornará uma multidão de nações. Abençoou-os, pois, naquele dia, e disse: Israel vos nomeará em suas bênçãos. Se dirá: Deus se torne semelhante a Efraim e a Manassés. Foi assim que ele pôs Efraim na frente de Manassés. Israel disse a José: Vou morrer, mas Deus estará convosco e vos reconduzirá à terra de seus pais. Dou-te, a mais que teus irmãos, uma porção que conquistei aos amorreus com minha espada e meu arco. Bênção de Jacó. Jacó chamou seus filhos e lhes disse: Reuni-vos, porque eu quero anunciar-vos o que há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, escutai, Israel, vosso pai. Rúben, tu és o meu primogênito, minha força, primícias do meu vigor, notável em dignidade e notável em poder. Transbordante como a água, mas terás o primeiro lugar, porque subsiste ao leito de seu pai, e desse modo maculaste o meu leito. Simeão e Levi são irmãos, suas espadas são instrumentos de violência. Minha alma não participe de suas maquinações, meu coração jamais se associe às suas reuniões, porque em sua cólera mataram homens e, em seu furor, enervaram touros. Maldita a cólera que os levou à violência, maldito o furor que os conduziu à crueldade. Hei de dispersá-los em Jacó, hei de espalhá-los em Israel. Judá, teus irmãos te louvarão. Pegarás pela nuca os inimigos, os filhos de teu pai se prostrarão em tua presença. Filhote de leão, Judá, voltas trazendo a caça, meu filho. Dobra-se, deita-se como um leão, como uma leoa, quem o despertará? Não se apartará o cetro de Judá, nem o bastão de comandante dentre seus pés, até que venha aquele a quem pertence por direito e a quem devem a obediência aos povos. Amarra a videira, o jumentinho, a cepa, o filho da jumenta, lava com o vinho suas vestes, com o sangue das uvas o seu manto. O vinho aumenta o brilho de seus olhos, seus dentes são brancos como leite. Zabulon habita à beira do mar, no litoral, onde apontam os navios, e seu flanco se estende até Sidônia. Issacar é um jumento forte, deitado nos currais. Vê que é bom o descanso e a terra agradável, curva os ombros sobre carga, sujeita-se ao tributo. Dan julgará seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será uma serpente no caminho, uma cobra na estrada, que morde a pata do cavalo e derruba o cavaleiro. Espero em vosso socorro, Senhor. Gade será saqueado por quadrilhas e assaltantes, mas também os assaltará e perseguirá. Asser tem um pão saboroso que constitui as delícias dos reis. Neftali é uma gazela solta que tem lindos filhotes. José é broto de uma árvore fértil junto à nascente. Seus ramos crescem acima do muro. Provocam-no, atiram contra ele, atacam-no os flecheiros, mas seu arco permanece firme, seus braços e mãos desembaraçados pelas mãos do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, que é a pedra de Israel. Graças ao Deus de teu pai que te ajuda,
graças ao Todo-Poderoso que te abençoa, com as bênçãos do céu Altíssimo, com as bênçãos do profundo abismo, com as bênçãos dos peitos e do seio. As bênçãos de teu Pai sobrepujam as bênçãos das antigas montanhas, as aspirações das colinas eternas. Que elas desçam sobre a cabeça de José, sobre a fronte do príncipe de seus irmãos. Benjamim, lobo voraz, de manhã devora a presa e à tarde reparte o despojo. São esses todos que formam as 12 tribos de Israel. Foi isso que lhes disse seu pai ao abençoá-los. A cada um deu uma bênção particular. Morte de Jacó. Em seguida, fez-lhes esta recomendação: Eis que vou ser reunido aos meus. Enterrai-me junto de meus pais na caverna da terra de Efron, o Iteu, na caverna da terra de Macpela, de frente de Mambré, na terra de Canaã. Essa caverna que Abraão havia comprado a Efron, o Iteu, ao mesmo tempo que a terra, para ter a propriedade de uma sepultura. Foi ali que enterraram Abraão e Sara, sua mulher. E foi ali que enterraram Isaque e Rebeca, sua mulher. E foi ali que enterrei Lia. Essa propriedade, bem como toda a caverna que nela se encontra, foram compradas aos filhos de Et. E tendo Jacó dado aos seus filhos esta última recomendação, recolheu os pés em sua cama e expirou, e foi reunido aos seus. Funerais de Jacó. José lançou-se então sobre o rosto de seu pai e o beijou chorando. Ordenou depois aos médicos que o serviam que embalsamassem seu pai. E os médicos embalsamaram Israel. Gastaram nisso 40 dias, que é o tempo necessário ao embalsamamento. Os egípcios choraram durante 70 dias. Passado o tempo do pranto, José disse à casa do faraó: Se achei graça aos vossos olhos, dizei de minha parte ao faraó que meu pai me fez jurar-lhe. Eu vou morrer, disse-me ele. Tu me enterrarás no túmulo que adquiri na terra de Canaã. Permite-me, pois, subir e enterrar meu pai, depois voltarei. O faraó respondeu: Vai sepultar teu pai, como ele te fez jurar. José partiu para sepultar seu pai. Todos os servos do faraó, os anciãos de sua casa e todos os anciãos do Egito, toda a casa de José, seus irmãos e a casa de seu pai, o seguiram. Deixaram a terra de Gesem somente seus filhinhos, suas ovelhas e seus bois. Carros e cavaleiros acompanharam-no, de sorte que a caravana era muito grande. Chegando à eira de Atade, além do Jordão, fizeram uma grande e solene lamentação, e José celebrou, em honra de seu pai, um pranto de 7 dias. Vendo esse pranto na eira de Atade, o povo daquela terra disse: Grande pranto é esse dos egípcios. Dai o nome de Abel Misraim, dado a esse lugar, que está situado além do Jordão. Os filhos de Jacó fizeram, pois, o que ele lhes tinha ordenado. Levaram-no para Canaã e enterraram-no na caverna da terra de Macpela, que Abraão tinha comprado juntamente com a propriedade de Efron, o Iteu, de fronte de Mambré, para ter a propriedade de uma sepultura. Fim da vida de José. Depois do enterro, José voltou para o Egito com seus irmãos e todos os que tinham acompanhado nos funerais de seu pai. Os irmãos de José, vendo que seu pai morrera, disseram entre si: Será que José nos tomará em aversão e irá vingar-se de todo o mal que lhe fizemos? Mandaram, pois, dizer-lhe: Antes de morrer teu pai, recomendou-nos que te pedíssemos perdão do crime que teus irmãos cometeram, de seu pecado, de todo o mal que te fizeram. Perdoa, pois, agora esse crime àqueles que servem o Deus de teu pai. Ouvindo isso, José chorou. Seus irmãos vieram jogar-se aos seus pés, dizendo: Somos teus escravos.
José disse-lhes: Não temais, pois posso eu pôr-me no lugar de Deus? Vossa intenção era de fazer-me mal, mas Deus tirou-me e colocou um bem no lugar desse mal. Era para fazer o mal. Acontece que Deus reverteu, como acontece hoje, com que se conservasse a vida a um grande povo. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós e a vossos filhos. Essas palavras, que lhe foram direto ao coração, reconfortaram-nos. José habitou no Egito e também a família de seu pai. Viveu 110 anos. Viu os descendentes de Efraim até a terceira geração. Igualmente aos filhos de Maquir, filho de Manassés. Vieram a luz sobre os joelhos de José. José disse a seus irmãos: Vou morrer, mas Deus vos visitará seguramente e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, Isaque e a Jacó. E José fez que os filhos de Israel jurassem: Quando Deus vos visitar, disse ele, levareis daqui os meus ossos. José morreu com a idade de 110 anos. Foi embalsamado e depositado num sarcófago no Egito. Êxodo. Fim da escravidão. Opressão dos hebreus no Egito. Eis os nomes dos filhos de Israel que vieram para o Egito com Jacó, cada um com sua família. Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zabulon, Benjamim, Dan, Neftali, Gade e Assef. Todas as pessoas saídas de Jacó eram em número de 70. Jacó estava já no Egito, e morto José, assim como todos os seus irmãos e toda aquela geração, os israelitas foram fecundos e multiplicaram-se. Tornaram-se tão numerosos e tão fortes que a terra ficou repleta deles. Entretanto, subiu ao trono do Egito um novo rei que não tinha conhecido José. Ele disse ao seu povo: Vede, os israelitas tornaram-se numerosos e fortes demais para nós. Vamos, é preciso tomar precaução contra eles e impedir que se multipliquem, para não acontecer que, sobrevindo uma guerra, se unam com os nossos inimigos e combatam contra nós, e se retirem do país. Estabeleceu-se, pois, sobre eles feitores para acabrunhá-los com trabalhos penosos. Eles construíram para o faraó as cidades de Pitom e Ramsés, que deviam servir de entreposto. Quanto mais os oprimiam, porém, tanto mais eles se multiplicavam e se espalhavam, a ponto de os egípcios os aborrecerem. Impunham-lhes as mais duras servidões e amarguravam-lhes a vida com duros trabalhos na argamassa e na fabricação de tijolos, bem como toda a sorte de trabalhos nos campos e todas as tarefas que lhes se impunham tiranicamente. O rei do Egito dirigiu-se igualmente às parteiras dos hebreus. Uma se chamava Sefra e a outra Fua, e disse-lhes: Quando assistirdes às mulheres dos hebreus e as virdes sobre o leito, se for um filho, matai-o, mas se for filha, deixai-a viver. Mas as parteiras temiam a Deus e não executaram as ordens do rei do Egito, deixando viver os meninos. O rei mandou-as chamar então e disse-lhes: Por que agistes assim e deixaste viver os meninos? Por que, responderam elas ao faraó, as mulheres dos hebreus não são como as dos egípcios, elas são vigorosas e já dão à luz antes que chegue a parteira. Deus beneficiou as parteiras, o povo continuou a multiplicar-se e a espalhar-se. Porque elas haviam temido a Deus, ele fez prosperar suas famílias. Então o faraó deu esta ordem a todo o seu povo: todo menino que nascer, vós o atirareis ao Nilo, deixareis, porém, viver todas as meninas. Nascimento de Moisés. Um homem da casa de Levi tinha tomado por mulher uma filha de Levi, que concebeu e deu à luz a um filho. Vendo que era formoso, escondeu-o durante 3 meses.
Mas não podendo guardá-lo, oculto por mais tempo, tomou uma cesta de junco, untou-a de betume e piche, colocou dentro o menino e depô-la à beira do rio, no meio dos caniços. A irmã do menino ficou parada a alguma distância para ver o que lhe havia de acontecer. Ora, a filha do faraó desceu ao rio para banhar-se, enquanto suas criadas passeavam à beira do rio. Ela viu a cesta no meio dos juncos e mandou uma de suas criadas buscá-la. Abriu-a e viu dentro um menino que chorava. E compadeceu-se. É um filho dos hebreus, disse ela. Veio então a irmã do menino e disse à filha do faraó: Queres que vá procurar entre as mulheres dos hebreus uma ama de leite para amamentar o menino? Sim, disse a filha do faraó. E a moça correu a buscar a mãe do menino. Toma este menino, disse-lhe a filha do faraó, amamenta-o. Te darei o teu salário. A mulher tomou o menino e o amamentou. Quando o menino cresceu, ela o conduziu à filha do faraó, que lhe adotou como seu filho e deu-lhe o nome de Moisés, porque disse ela: Eu o salvei das águas. Fuga de Moisés para Madiã. Moisés cresceu. Um dia em que saíra por acaso para ir ter com seus irmãos, foi testemunha de seus duros trabalhos e viu um egípcio ferindo um hebreu dentre seus irmãos. Moisés, voltando-se para um e outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o ocultou na areia. Saindo de novo no dia seguinte, viu 2 hebreus que estavam brigando e disse ao culpado: Por que feres o teu companheiro? Mas o homem respondeu-lhe: Quem te constituiu chefe e juiz sobre nós? Queres, porventura, matar-me como mataste o egípcio? Moisés teve medo e pensou: Certamente a coisa já é conhecida. O faraó, sabendo do ocorrido, procurou matar Moisés, mas este fugiu para longe do faraó. Retirou-se para a terra de Madiã e sentou-se junto de um poço. Ora, as 7 filhas do sacerdote de Madiã vieram tirar água do poço e encher as gamelas para dar de beber às ovelhas de seu pai. Sobrevindo então alguns pastores, as expulsavam. Moisés, porém, tomou sua defesa e deu de beber ao seu rebanho. E voltando elas para junto de Raguel, seu pai, este disse-lhes: Por que voltais hoje tão cedo? Elas responderam: Um egípcio nos protegeu contra alguns pastores, e, além disso, tirou água ele mesmo e deu de beber aos animais. Onde está ele? Perguntou às suas filhas. Por que o deixastes partir? Chamai-o, para que coma alguma coisa. Moisés aceitou ficar em casa desse homem, o qual lhe deu por mulher sua filha Sefra. Ele teve um filho, que Moisés chamou de Gerson, porque disse ele: Sou apenas um hóspede em terra estrangeira. Muito tempo depois, morreu o rei do Egito. Os israelitas, que gemiam ainda sob o peso da servidão, clamaram, e do fundo de sua escravidão subiu o clamor até Deus. Deus ouviu seus gemidos e lembrou de sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Olhou para os israelitas e reconheceu-os.